Fala, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Carreira do Advogado, principalmente nesse tema tão interessante que vai ser ao longo aqui do nosso bate-papo, que vai ser a construção de réplicas, quais os segredos na hora de a gente estar construindo uma réplica blindada para garantir justamente todo esse andamento processual. Seja muito bem-vindo, tá? Você é advogado, advogada. A ideia por trás aqui do bate-papo, do Carreira do Advogado, é justamente criar esse ambiente mais aberto, um ambiente mais direto, onde a gente literalmente pode pegar temas e conversar de forma mais prática possível. É muito interessante a dinâmica que vamos adotar ao longo da nossa conversa. Para quem está aqui pela primeira vez, nós vamos pegar um tema, especialmente o direito bancário hoje, que é as réplicas dentro das ações revisionais de empréstimos consignados, e a partir desse tema a gente vai conversar, vai estar desenvolvendo tudo e naturalmente conectando todos os detalhes de como ter essa réplica vencedora, quais os segredos disso. Ao longo aqui do bate-papo você vai poder fazer perguntas e a gente vai estar respondendo imediatamente para que todos nós possamos caminhar da maneira mais adequada possível aqui dentro desse universo das ações revisionais, dentro do universo dessas réplicas. Então seja muito bem-vindo, aproveita aí também, tá? Você que é advogado, advogada, está aqui presente, já deixa o seu like, isso mesmo, deixa o seu like aqui, inclusive para que outros colegas advogados possam ver que esse encontro está ocorrendo e possam participar conosco. Aproveita também na oportunidade, já se inscreve em nosso canal. Lembrando que aqui no Bate-Papo a gente vai ter essa abertura para poder conversar, para poder tirar dúvidas, só que para que você faça isso é necessário que você esteja inscrito em nosso canal, senão você não tem acesso a esse chat maravilhoso. Então você já vai deixar o seu like, vai aproveitar a oportunidade também de se inscrever em nosso canal e claro, já coloca aí, né, de onde você está falando, quais são suas expectativas para esse encontro aqui do Bate-Papo, o que você está pensando, como é que a gente vai estar desenvolvendo tudo isso aqui nesse exato momento. Vai, deixa o seu like, clica aqui para se inscrever no nosso canal, já fala aqui e vamos começar. Eu gosto muito de ser prático, de ser objetivo, principalmente nesse tema tão interessante que são as réplicas. Como é que essas réplicas elas vão se comunicar dentro dessa ação e quais são os segredos por trás dessa ação, na hora de você estar não só revertendo essa contestação, analisando alguns pontos que vão ser bem comuns dentro dessas réplicas e, naturalmente, como a gente já vai estar blindando esse processo para possíveis variações que vão surgir dentro da fase de instrução. Para quem está comigo aqui pela primeira vez, é um prazer imenso ter você aqui, tá certo? Aqui é o professor Elicelto Farias, eu sou especialista em Direito Bancário aqui do Carreira do Advogado. Minha função é justamente estar conectando esses dois mundos, o mundo teórico e o mundo prático, com ênfase muito grande dentro desse mundo prático e quais são os segredos por trás dele. Hoje temos mais de 30 mil alunos em todo o país, com esses mais de 10 anos de atuação, sendo hoje uma referência nacional em direito bancário e a prática jurídica aplicada, com os nossos mais de 20 cursos validados por advogados e advogadas em todo o país e uma comunidade ativa de milhares de advogados aplicando na prática tudo aquilo que a gente tem desenvolvido. E esse vai ser um momento ímpar, onde a gente vai estar desenvolvendo isso, estar trazendo esse universo prático, afinal é algo que nós acreditamos e é algo que nós defendemos muito aqui dentro do Carreira do Advogado. Pessoal, o que nós estaremos aprendendo a partir desse exato momento? Primeiramente, a gente vai estar aprendendo a réplica estratégica, que anula a defesa do banco. É muito comum aqui, eu já adianto isso, dentro dos processos bancários nós temos informações pela metade, isso é normal mesmo. Muitas vezes você vai entrar com ação, você não vai ter os documentos adequados, você não vai ter acesso ao contrato. Então, às vezes, isso mesmo, você pode entrar tateando esses processos. E é justamente a réplica, a peça-chave, a peça oportuna, para você estar analisando muitas coisas que só estarão completas logo após a contestação, que é onde o banco vem, apresenta documentos, contratos e por aí vai. Então, a gente vai ter isso, esse poder da réplica muito grande aqui. A gente vai estar entendendo aqui o guia de leitura da sentença bancária. A gente vai aprender a identificar rapidamente onde pode existir erros, seja do juiz, seja da outra parte, e a partir disso trabalhar dentro de uma boa sentença e estruturar já esse recurso que garante seus honorários. A gente vai estar trabalhando aqui em 3 aspectos especiais dentro desse tipo de ação, dentro da ação revisional de empréstimos consignados, que é justamente a defesa dentro da réplica, o sistema de uma análise de sentença e os detalhes que a gente já pode estar trabalhando quando de um recurso, quando de provavelmente aqui, uma apelação ou contra-razões de apelação. Isso que a gente vai estar vendo
a partir desse exato momento. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, tá, doutor e doutora? Aproveita aí, já deixa o seu like, aproveita também e se inscreve no nosso canal. Que a gente vai começar essa conversa maravilhosa a partir desse exato momento. Primeira coisa, uma réplica estratégica que vai literalmente anular a defesa do banco. A gente tem um problema aqui, deixa eu montar aqui essa trilha na nossa conversa. Réplica, né? Réplica. A gente tem aqui a nossa conversa dividida em algumas partes, certo? Primeiramente, a gente vai estar desenvolvendo quais são os detalhes por trás dessa réplica estratégica, como é que a gente vai estar trabalhando ela. É comum, dentro das ações bancárias, nós não temos a completude da documentação, ou mesmo a completude de todos os fatos desse processo. Por exemplo, dentro da contestação, a gente vai estar dividindo ela em alguns aspectos preliminares. O mérito, propriamente dito. E, por fim, o fechamento. Pessoal, dentro das preliminares dessas ações revisionais, réplica estratégica, vou até botar aqui para a gente revisionar. Réplica estratégica revisional de empréstimos. Dentro dessas preliminares que a gente vai estar trazendo aqui, é comum que o banco apresente, por exemplo, a preliminar de falta de interesse de agir. É comum também que o banco apresente a preliminar de carência de ação. É comum também que o banco ele demonstre aqui a ausência de justiça gratuita. Isso é uma preliminar que eles batem muito, principalmente quando você está dentro da justiça comum e os valores a título de empréstimo. Você está lidando com um empréstimo de 20 mil, 30 mil, então o banco diz que essa pessoa ela pode não ser hipossuficiente nos termos adversos da lei e assim solicita a ausência ou não pagamento da justiça gratuita. Então, a gente precisa trabalhar o nosso processo já entendendo algumas diferenças e aquilo que o banco ele vai apresentar. Por exemplo, para cada preliminar de falta de interesse de agir ou de carência de ação, eu sempre oriento os alunos a fazer o seguinte: professor, como é que eu faço para evitar cair nessa preliminar, para eu evitar que exista o arquivamento do meu processo? Você faz isso aqui. Pedido administrativo. De certa forma, o pedido administrativo, você só não mata, já mata a falta de interesse de agir, como também a própria falta da carência de ação. Pessoal, e é uma pergunta comum. Professor, eu posso estar pedindo, faltou aqui o S, né? Eu posso estar entrando com esse tipo de ação sem efetuar o pedido administrativo? E a resposta é sim, você pode estar entrando com esse tipo de ação. Mas você não pode esquecer que tem esse risco de literalmente existir aqui, deixa eu puxar, existir a ausência e naturalmente o arquivamento do processo. Então, uma das possibilidades para a gente amarrar essa preliminar dentro dessa réplica é já desde a petição inicial eu já garantir que isso aqui, por exemplo, que não vai cair nisso aqui. Como é que eu faço isso? Efetuando o pedido administrativo. Por exemplo, outro pedido que vai ser comum e a gente vai precisar rebater isso na réplica. Afinal, a réplica ela é composta por rebate das preliminares apresentadas em contestação e posteriormente o reforço de mérito. Então, a ausência de justiça gratuita, que é a hipossuficiência do cliente. Então, a gente vai ter aqui esse exato cenário aqui, a ausência de justiça gratuita e hipossuficiência do cliente. Então, quando eu vou entrar com essa petição inicial, eu já aconselho para os alunos fazerem o seguinte: você vai na justiça comum, vou sim, doutor. Então, pronto. Já pega esse cliente, pega as declarações do imposto de renda, Logo após a declaração do imposto de renda aqui, você pega documentos das dívidas, isso mesmo, das dívidas, e o recebimento. Para que a gente consiga bater um pelo outro aqui e verificar justamente aquilo que ele tem recebido. Então, eu já consegui vencer outro aspecto
aqui dentro da réplica. Que entenda, pessoal, a réplica ela é montada e ela começa na petição inicial. Você não vai ter muito espaço para estar apresentando novos documentos, novas teses, não. Então, eu já estou literalmente prevendo o que um banco ele pode apresentar dentro de uma ação revisional, em sede de contestação, e a partir dessas previsões eu já vou ali, pegando esses documentos. Em segundo lugar, o mérito propriamente dito. Vamos só recapitular algumas coisas. Nós estamos dentro de uma ação revisional de empréstimos consignados. Então, dentro dessa ação revisional de empréstimos consignados, qual é a base do meu mérito? A base do meu mérito vai ser basicamente aqui. A gente está analisando taxa de juros, ponto 1. A gente está analisando tarifas abusivas, ponto 2. A gente vai estar analisando aqui as possíveis venda casada, 3. E a gente vai estar analisando aqui o dano moral, que é o ponto 4. Então, a minha ação ela vai girar em torno disso aqui. Taxa de juros, tarifas abusivas, venda casada e o dano moral propriamente dito. É exatamente esse cenário que a gente vai estar rebatendo e trabalhando isso aqui. Feito toda essa análise, toda essa conexão entre taxa de juros, tarifa abusiva, venda casada e o dano moral, eu já começo a estar pronto para estar desenvolvendo o meu mérito. Então, vamos lá. Na minha réplica, eu vou ter um ponto que merece atenção, que são clientes, isso mesmo, clientes que não têm um contrato. Então, quando eu vou entrar com minha ação, principalmente quando eu estou lidando com o cliente INSS, o cliente ele não tem um contrato. Eu sei, mas doutor, como é que a gente vai conectar todo esse cenário? Então, a gente vai pegar aqui a minha taxa de juros, certo? E vou encontrar a partir do extrato do meu INSS. Então, encontrar taxa de juros. As tarifas abusivas. Geralmente, em situações que a gente não tem um contrato, a gente não vai conseguir as tarifas. Não vai conseguir. Por exemplo, isso aqui, Deixa eu só abrir esse documento, para vocês vão entender ainda melhor. Se eu estou com um cliente que ele é aposentado e pensionista aqui do INSS, olha só, eu basicamente vou ter a título de empréstimo só esses dados, que é o valor emprestado, o valor da parcela e o número de parcelas. A partir disso eu consigo achar a taxa de juros, mas eu não consigo ver quais são as tarifas que estavam embutidas dentro desse contrato. Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês que vai ficar bem claro. Se eu estou aqui, taxa de juros mensal, venho nessa calculadora, que é de taxa de juros mensal, quem é meu aluno tem acesso, tá bom? E eu vou procurar aqui o valor financiado, eu posso vir aqui que o valor financiado foi 15.808,14. Então, bota 15.808,14. Vou dizer que o número de parcelas aqui foram 84 parcelas, tá certo? E logo em seguida aqui, eu vou ver o valor da parcela, 562,30. Eu boto aqui, 562,30. A partir disso, eu já tenho uma noção, por exemplo, do valor da taxa de juros. Então, eu sei que nesse contrato, a taxa de juros mensal foi de 3,33. Eu tenho já uma plenitude em relação a isso aqui, foi 3,33. Beleza? Só que eu não sei exatamente desse valor aqui de 15.808, o que foi tarifa. Eu posso ter aqui uma venda casada, eu posso ter um seguro, e eu não vou ter como analisar isso nesse ponto. Porque todos os dados que eu tenho são esses. Então, a minha ação nesse tipo específico, eu só vou discutir juros. Ok. Professor, eu posso discutir tarifas? Posso sim. Então, você vai precisar de acesso ao contrato. E aí tem algumas formas, a depender do tipo de negócio, está falando de negócio. Se você precisa ter acesso ao contrato, você pode fazer isso, entrar com ação só de taxa de juros, esperar o banco contestar, o banco vai apresentar o contrato e logo após você pode entrar com outra ação só para discutir tarifas. São objetos de ação diferentes. Ou, professor, eu quero entrar com tudo de uma vez, eu quero discutir tudo numa tacada só. Excelente, você vai precisar de acesso ao contrato. Você pode fazer reclamações administrativas, seja para o Banco Central, seja para o consumidor.gov, seja para a própria instituição, em busca do contrato. Porque com esse contrato em mãos é que eu posso estar discutindo tarifa. Professor, não consegui isso com essas instituições, eu consegui isso administrativamente. Então a gente pode tentar judicialmente, você pode estar entrando com a cautelar de exibição de documentos, e a partir dessa cautelar de exibição de documentos, você vai ter os dados do contrato, com esses dados do contrato, você vai conseguir também efetuar esses cálculos, principalmente relacionados a tarifas. Então, são esses dois aspectos que a gente vai poder estar conversando aqui.
É diferente quando você tem um contrato em mãos, eu estou com dois aqui, ó, que a gente já olha, que nesse contrato eu já tenho tudo que é discriminado. Eu não só tenho aqui o valor líquido liberado, mas, por exemplo, eu tenho aqui o valor do IOF, eu tenho esse outro contrato aqui, que eu tenho a taxa de juros mensal e tenho outros dados, ou seja, eu tenho a discriminação do que compunha justamente esse valor base. Então, quando eu tenho essa discriminação do que compunha esse valor base, eu tenho completa dimensão do que está ocorrendo ou deixando de ocorrer aqui. Então, eu posso fazer isso a partir desse cenário. Então, estou lidando com um processo relacionado a aposentados e pensionistas que eu não tenho detalhamento, só foca na taxa de juros nesse contrato. Eu posso estar discutindo essa tarifa em um momento posterior, tá certo? Vamos continuar aqui. Tarifas abusivas. A venda casada, ela segue a mesma lógica e o dano moral, ele está intimamente ligado com aquilo que eu consegui demonstrar no exordial. O que ocorreu dentro desse exordial? Como é que ocorreu isso dentro desse exordial? Eu vou estar, a partir desse cenário, demonstrando exatamente o que está contido dentro desse dano moral e quais são os segredos por trás disso tudo. É a partir disso, gente, que eu começo a fazer isso aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Construir a minha réplica, seguindo cada um dos detalhes expostos nesse primeiro momento. Por exemplo, a minha réplica ela vai ser direcionada, obviamente, ao juízo, vem para cá, ao juízo relacionado ao que tal o respectivo processo, o número de processo. Vou estar apresentando a minha réplica, impugnação ou contestação. Os juízes chamam de maneira diferente. Eu posso estar efetuando as minhas preliminares, que é da conexão, que geralmente quem impede essa conexão é o próprio banco, quando a gente tem múltiplos processos de maneira diferente. Então, uma preliminar de conexão bem interessante. Por exemplo, eu tenho um banco que ele está conectado, eu entrei com o processo de tarifa, eu entrei com o processo de empréstimo, entrei com o processo de variação de valores. Nesse cenário aqui, eu posso estar trabalhando com essa conexão, ou seja, o banco ele vai apresentar essa preliminar para que seja conectado todos esses dados e todos esses processos. Então, você pode rebater. Como é que eu rebato isso aqui, professor? Você vai rebater defendendo aqui a tese de distinção de matérias. Em outras palavras, se eu tenho um contrato de empréstimo consignado, contrato de tarifa bancária, contrato XYZ, o que ocorre é que são matérias distintas. Por serem matérias distintas, eles têm que ser defendidos e analisados em dinâmicas distintas, em processos distintos. Então, é outra forma de você estar abordando isso aqui dentro dessa réplica. Então, da conexão e distinção de matérias. No segundo aspecto, eu venho aqui da falta de interesse de agir, que é justamente o pedido de ausência de qualquer requerimento administrativo. A parte vai estar defendendo ali que não, que eu nunca tive isso, que precisava ter entrado em contato, eu não tomei ciência desse cenário. E aqui você não só vai estar defendendo com o próprio detalhe que você apresentou, que foi justamente o que, com os pedidos administrativos que você fez antes de entrar com o processo, como também você pode estar defendendo isso aqui, abordando a impossibilidade jurídica do pedido dentro desse tipo de demanda aqui, com a inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, eu não posso, por uma simples arbitrariedade, ser impedido de acessar o Poder Judiciário. O segundo aspecto da possibilidade de revisão de cláusulas dentro desses contratos bancários. Então, outra coisa que a gente vai estar abordando aqui é que dentro desses contratos bancários é possível completamente a revisão de cláusulas, até porque, isso é outro ponto para a gente abordar bem, dentro dessa autonomia do Pacto Sunt Servanda, que é muitos desses tópicos que o banco ele vai estar abordando, existe toda uma análise que precisa ser feita. Não, de certa forma, o contrato ele não é criado ou desenvolvido sem limites. Ou seja, se existe dentro desse contrato alguma limitação contratual, alguma limitação de juros, alguma taxa de juros, é possível sim a gente não só reanalisar isso, mas da maneira certa, e tendo principalmente como um parâmetro. Então, essa reanálise parte de um parâmetro.
E esse parâmetro é justamente o quê? O Banco Central. Então, a partir disso, a partir da análise do Banco Central, é que a gente vai estar vendo exatamente a validade desse contrato, como ocorreu esse contrato e quais foram os segredos desse contrato. Logo em seguida, nós estaremos aqui abordando os riscos da relação jurídica. Então, exatamente o que ocorreu ou deixou de ocorrer dentro dessa operação que causou justamente toda essa análise e todo esse aparato, que não pode ser transferido ao cliente o risco do negócio jurídico que fez com que essa taxa de juros fosse extremamente alta. Então, isso é outro aspecto da operação que estará presente aqui. Por fim, a gente pode estar abordando também, dentro dessa réplica aqui, ó, estou trazendo aqui, os detalhes por trás da taxa de juros e impossibilidade de contratação em razão da ausência de onerosidade excessiva. Isso vai ser algo que o banco ele vai estar sempre trabalhando, ó, a existência dessa onerosidade excessiva e variação dessa taxa de juros. E principalmente por quê? Qual é o gap aqui? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Pessoal, se existe uma taxa de juros que ela é superior ou não dentro dessa relação jurídica, a gente vai precisar trabalhar isso atuarialmente, ou seja, a gente vai ter que demonstrar isso matematicamente. Então, eu vou estar pegando exatamente a taxa de juros aplicada. Com essa taxa de juros aplicada, eu vou estar vendo a taxa de juros do contrato, e a partir dessa taxa de juros do contrato, eu vou saber exatamente o que foi superior ou não. Se existe uma superioridade, se o banco entende, se o juiz entende que naquela relação jurídica, dentro daquela relação jurídica, existia uma arbitrariedade em relação à taxa de juros. Dentro dessa relação jurídica, existia um valor superior dentro dessa taxa de juros que resultou na onerosidade excessiva, que resultou dentro desse cenário. O que vai acontecer? A gente vai poder efetuar revisional. Agora, claro, vou precisar mostrar para o juiz isso aqui, que é justamente a divisão patrimonial e o cálculo das diferenças, ou seja, eu tenho aqui uma taxa de juros, vou precisar ver exatamente dentro desse empréstimo, vou pegar aqui um empréstimo quitado, qual foi o impacto financeiro existente dentro da operação. Se a taxa de juros desse contrato foi 4,3 e a taxa de juros mensal foi 3,5, sendo o valor financiado aqui, o valor do empréstimo 30 mil, e o número de parcelas, 60 parcelas, sendo a correção monetária 1,0. O que aconteceu aqui? A diferença paga, eu vou mostrar atuarialmente para o juiz exatamente a diferença paga através da planilha, todos os detalhes da operação, de forma que teve um valor superior de R$ 12.088 e a repetição do indébito de R$ 24.176. Então, eu consegui demonstrar dentro dessa operação não só a diferença da taxa de juros, mas essa diferença da taxa de juros projetada no tempo e com valor, que deu 12.088 frente a R$ 24.176,21. Esse é exatamente o valor que nós temos aqui dentro dessa operação da diferença paga e corrigida de R$ 24.176. Então, eu consigo demonstrar isso atuarialmente dentro desse respectivo processo. Juntei isso, eu já bato outra preliminar que foi apresentada dentro da contestação, como também um método sobre a existência de onerosidade excessiva, que o banco ele vai alegar que não existiu onerosidade excessiva. Então pensa comigo, se o banco alega isso, um contrato, o cliente pagou R$12.000 a mais, o contrato de 30, ele pagou R$12.000 a mais, ele pagou 1/3 a mais. Então, existe de forma latente a onerosidade excessiva que merece não só ser reparada, como ser reanalisada dentro dessa situação. Outro ponto que a gente vai bater aqui na nossa regra. E impossibilidade de redução, isso é algo completamente fora de lógica, inclusive porque aqui a gente trabalha isso aqui, ó. Opa, deixa eu abrir aqui. Dentro da réplica, a gente vai pegar a tese de que o banco, ele não, inversão do ônus, e que o banco, ele não conseguiu demonstrar por que dentro dessa operação a taxa de juros foi mais elevada. Seja pelo risco da operação, seja fora o risco da operação split bancário,
seja taxa de juros, risco da operação, split bancário, seja pelo custo de captação do cliente. Então, dentro dessa inversão do âmbito da prova, se eu não consigo demonstrar nenhum desses aspectos, eu terei aqui que esse contrato, o banco terá que esse contrato era válido e naturalmente não estava sujeito à repetição. O banco vai alegar isso. Paralelamente, eu estarei alegando o quê? Que esse contrato não foi demonstrado na prática porque a taxa de juros foi mais elevada para aquele cliente, qual foi o risco dessa operação, o split bancário e o custo de captação. Quando eu consigo conectar todos esses elementos aqui, eu tenho, por fim, uma réplica bem construída. Que é essa réplica bem construída que vai ser a base para a sentença. Por isso que eu fiz conectando isso aqui. E logo no segundo momento, para uma possível apelação. Conectando esses dois aspectos, eu consigo, através disso aqui, ó, da inversão do ônus da prova, ter uma base adequada para a minha sentença e também ter uma base, eu consigo puxar dois, ter uma base adequada para a minha operação, a minha apelação ou contra razões de apelação, tudo isso de forma extremamente organizada. Pessoal, um ponto importante. Para você que ficou até agora comigo e deseja fazer as réplicas certas, deseja evoluir nesse mundo das revisionais de empréstimos consignados, eu tenho um convite especial. Nós temos o mercado jurídico desde 2015. Já são mais de 30 mil advogados impactados pelos nossos cursos. E o que eu vou te apresentar agora é a porta de entrada definitiva para sucesso no direito bancário. Estou apresentando aos colegas o nosso curso prático sobre ação revisional de empréstimos consignados. Do zero avançado, sem enrolação, sem termos técnicos, 100% focado na aplicação prática e na advocacia real. O curso é dividido em módulos objetivos e práticos, para você ir do avançado, mesmo que você nunca tenha atuado dentro do direito bancário. Tudo apresentado em uma linguagem clara, passo a passo, 100% voltado para a sua realidade como advogado e advogada. Dentro dele você vai dominar os exatos detalhes, como identificar os juros abusivos, como a gente pegar um contrato e identificar se o juros A está certo, se o juro B está certo, se o juro C está certo. Como calcular se o consignado já está quitado, ou se existem valores a serem devolvidos, serem pleiteados nessa ação. Como você vai estar elaborando petições iniciais, como é que você vai estar elaborando essas réplicas, como é que você vai estar elaborando esses recursos já com modelos todos prontos. Você vai entender também como estar usando as calculadoras exclusivas para você estar agilizando esse processo. Quais são os detalhes por trás disso tudo, como é que você vai utilizar o cálculo 1, o cálculo 2, o cálculo 3, como é que você vai fechar outros contratos com o mesmo cliente, ou seja, você pega uma ação revisional e a partir disso você vai conseguir uma ação de RNC, uma ação de RCC. Como a partir desse cliente você vai conseguir atrair mais clientes utilizando as redes sociais. Enfim, tudo que você como advogado e advogada vai precisar de fato para estar dentro desse universo das ações revisionais de empréstimos consignados. Lembrando que com esse tipo de ação você pode facilmente cobrar honorários iniciais e no êxito você ainda pode cobrar de R$2.000 até R$10.000. São ações curtas que vão levar em média aí 2 meses para você lidar com esse cenário, 2 meses para você efetuar tudo isso. Todas as nossas aulas são gravadas, você vai ter acesso imediato logo após a inscrição e você pode assistir no seu ritmo, quando e quantas vezes você quiser. Acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, cada um desses detalhes aqui e agora. E atenção, veja só o que eu vou estar dando para você. Nós estamos em lançamento com a condição de 70% de desconto. Ou seja, além de você ter 70% de desconto no nosso curso sobre ações revisionais, você pode parcelar ele em até 12 vezes no cartão. Mas essa condição ela é exclusiva para os 50 primeiros advogados que adquirirem esse cenário. E mais ainda, algo especial que eu preparei para vocês. Eu estou colocando agora em nosso chat um link. E esse link é para você falar com a nossa equipe. Além dos descontos de 70% para os 10 primeiros que adquirirem o curso e chamarem agora no WhatsApp, o que eu vou estar entregando? Um curso extra completo. Esse curso ele é pago, ele é vendido separadamente aqui. E nós estaremos
liberando em exclusividade, de forma 100% gratuita nessa condição especial. Agora, lembrando, essa oferta ela é válida somente para quem entrar em contato ainda hoje pelo link abaixo. Depois disso, o bônus será retirado sem exceção alguma. Estou deixando nesse exato momento aqui o link de aquisição aqui nos comentários para que você possa adquirir o nosso curso revisional de empréstimos consignados e assim aprender de uma vez por todas como identificar juros abusivos, como atuar em contratos de empréstimos consignados, como calcular se o consignado já está quitado ou se existem valores a devolver, como está elaborando essas petições iniciais, réplicas, recursos com modelos prontos, como está usando as calculadoras exclusivas para agilizar seu processo, como fechar outros contratos com o mesmo cliente, RCC, RMC e mais, como está atraindo esses clientes nas redes sociais, enfim, como você de uma vez por todas entrar nesse mundo das ações revisionais de empréstimos consignados. E lembrando, quem está adquirindo nessa condição vai receber de forma exclusiva um bônus, exatamente, que é um curso que nós estaremos entregando. É um curso pago que nós temos aqui, e nós estaremos entregando de forma antecipada para vocês, de forma 100% gratuita, apenas nessa condição especial. Então, gente, essa é a condição única e exclusiva para o nosso curso revisional. Você quer participar? Clica agora no link que eu estou deixando aqui no chat, e a partir do link que eu estou deixando aqui no chat, você vai poder falar com a nossa equipe e adquirir o nosso curso sobre revisional. Fechou? É isso, pessoal. Até a próxima. Estamos juntos. Clica agora no link e vem participar.